grande temor e tremor que nós estamos aqui. Mas, sem sombra de dúvida, depois de alguns anos, eu descobri que eu não era engenheiro, eu estava engenheiro. Eu tinha sido convocado por Deus para estar neste lugar. E para mim é um privilégio. Eu me sinto muito bem, muito feliz, muito feliz. Ao subir aquela escada, o presbítero chegou para mim e disse: como é estar subindo para pregar a mensagem? Você ainda sente aquele frio no peito? Eu disse a ele: o frio no peito a gente começa a sentir quando começa a preparar. Uma semana, 2, 3 antes. Quando a gente vai pegar a perícope, vai pegar a exegese e começa a descobrir o que Deus tem falado. Meus irmãos, como é pesado. Uma coisa eu digo à minha esposa: se eu talvez terminasse a minha vida como engenheiro, eu talvez morreria mais bonito, mais novo. Mas como pregador eu vou morrer arrasado. Porque cada vez que nós subimos essas escadas aqui, o peso nos ombros é terrível. Terrível. E sem sombra de dúvida, o físico, ele não acostuma, ele não suporta esse peso. E por isso nós precisamos tanto de orações. Que os irmãos possam orar por nós. E que nós possamos pregar fielmente a palavra de Deus. E nesta noite, irmãos, nós escolhemos, através do Espírito Santo, para trazer uma mensagem à igreja, de uma carta de Paulo, a última carta de Paulo pastoral que ele escreveu a Timóteo. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Mesmo assentados, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, a fidelidade e o zelo na pregação. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus abençoe essa porção da santa palavra lida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Prontos, ó Deus, para ouvi-lo, ó Pai. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite. E que nós aqui, ó Deus, possamos sair cheios do Espírito Santo. Ó nosso Deus, preenche todo o vazio. Preenche todo o nosso ser com a tua palavra. E que nós possamos estar fortalecidos, ó Deus, para uma semana perante uma sociedade perversa, longe dos teus preceitos, mas que precisa ouvir a Cristo, precisa ver a Cristo através das nossas vidas. Fortaleça-nos, Senhor, e fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço aos irmãos que continuem com sua Bíblia aberta, que nós faremos uma leitura, uma exposição da palavra de Deus a cada versículo. Meus irmãos, nos últimos meses eu tive a oportunidade de visitar algumas feiras de eletromecânicas. E ao visitar uma delas me chamou bastante a atenção. Era uma feira de tecnologia, aqui em Olinda, no centro de convenções. E ao visitar essa feira, eu fiquei impressionado com aqueles braços de robôs se movimentando, com movimentos extremamente calculados, todos numa vitrine, iluminados, as empresas expondo aqueles equipamentos para que os visitantes pudessem ver. E cada braço mais bonito, cada braço mais tecnológico, as pessoas se aglomeravam diante daquela vitrine ao observar aqueles gestos daquele grande equipamento.
Um equipamento ali me chamou muita atenção, um equipamento de invase. Eu fiquei impressionado e fiquei ali alguns minutos olhando aqueles movimentos daquele equipamento. Os seus sensores eram capazes de captar uma bolha de sabão. E a bolha de sabão, quando passava, aquele braço robótico, ele pegava e segurava aquela bolha sem estourá-la. Uma condição tecnológica fantástica. Logo depois que eu saí com um colega daquela vitrine, ele olhou para mim e disse: que coisa impressionante. Eu disse: mas que coisa terrível. Ele disse: eu não entendi. Você estava tão impressionado com aquele braço de robô se movimentando, porque você disse que é uma coisa terrível. Eu disse: por interessante, aquele robô, aquele braço, ele foi feito para produzir. E durante aqueles minutos que nós passamos observando, eu percebi que ele não produziu nada. Ele não produziu coisa nenhuma. Ele estava só ali de aparência, se movimentando e as pessoas observando aqueles movimentos. E aquele meu amigo, ele entendeu o que eu quis dizer. Ele é crente. Eu disse para ele: meu amigo, quantas vidas de crentes que foram feitos para representar o reino de Deus neste mundo. Quantos pregadores foram convocados para falar uma palavra verdadeira ao povo de Deus e muitas vezes estão muito mais preocupados em serem vistos. Estão muito mais preocupados em como serão vistos e não estão produzindo absolutamente nada. Essa é a nossa grande preocupação nos dias de hoje. Igrejas, crentes, pregadores, que estão muito mais preocupados com as aparências, mas que não produzem absolutamente nada. Nesta carta de Paulo, nessa saudação, as 3 cartas pastorais que estão no Novo Testamento, 1 Timóteo, a 2ª carta a Timóteo e a carta a Tito, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo através da tradição da igreja primitiva. Há um consenso. Foi Paulo quem escreveu a carta a 1 Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Essa segunda carta a Timóteo, irmãos, foi escrita na última vez que Paulo estava preso, sua segunda prisão em Roma. Não se sabe por que ele estava preso, nem onde ele estava preso em Roma. Mas sabe-se que ele não passaria ileso daquela prisão, terminaria sendo executado. E ele sabia disso. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 68, depois de Cristo. Provavelmente, depois da 4ª viagem de missionária de Paulo. Ele preso, sabendo que seu julgamento estava próximo, que terminaria sendo executado, ele se preocupa em escrever uma última carta pastoral ao jovem pastor Timóteo, que estava em Éfeso. Essa carta que Paulo escreveu, ele escreveu com 2 propósitos principais. O primeiro propósito era solicitar a presença de Timóteo, tanto que durante a carta ele fornece instruções de quem o deveria visitá-lo, o que ele deveria trazer com ele para visitar Paulo. Então o propósito dessa carta, desse propósito era solicitar a presença de Timóteo com ele. Mas existe um segundo propósito dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo. E é nesse propósito que eu queria focar a nossa mensagem desta noite, que é o propósito de entregar a ele uma carta final de encorajamento. Além dele escrever uma carta solicitando a sua presença, informando a Timóteo algumas coisas que ele precisava trazer com ele, ele faz uma carta a Timóteo de encorajamento pessoal para o ministério de Timóteo. Meus irmãos, essa carta eu queria trazer para os irmãos também, uma carta de encorajamento à primeira igreja presbiteriana do Recife. Nesta perícope que eu li aqui, do capítulo 4, dos 5 primeiros versículos, Paulo ele deixa claro a Timóteo que a pregação da palavra e a vida do crente devem cumprir os propósitos do reino de Deus. Nesses 5 versículos, ele afirma a Timóteo que a palavra deve ser pregada e que a vida do crente deve cumprir os propósitos do reino de Deus. O tema da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é pregação
as características da pregação do Evangelho. Quais as características da pregação do Evangelho? E a primeira característica que eu queria trazer para os irmãos é que o Evangelho ele tem autoridade divina. Vejam no primeiro versículo que Paulo nos diz, e o que Paulo diz a Timóteo, trazendo para nós esta noite. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele coloca Timóteo embaixo agora de um juramento. Ele começa dizendo a Timóteo assim: olha, Timóteo, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que o que eu vou dizer agora não é algo simples, não é algo que você pode ouvir e deixar para lá, e colocar agora na sua escrivaninha e esquecer. É algo que você tem que tomar cuidado, porque agora eu estou te colocando embaixo de um juramento solene. Paulo começa essa perícope dizendo: olha, eu vou começar falando de algo que é perante Deus e perante Cristo. Um juramento ele coloca a Timóteo. Quando Timóteo começou a ler essa perícope, esse primeiro trecho, eu não tenho dúvidas que Timóteo tremeu. E Timóteo viu: o que Paulo vai dizer agora é muito forte, é muito sério, e eu devo levar em consideração. Timóteo traz esse encaixe, jogando esse juramento para Timóteo, para enfatizar a importância da sua mensagem. Ele diz a Timóteo assim: olha, Timóteo, eu conjuro-te em nome de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Olha, haverá prestação de contas. Ninguém passará por essa vida ileso. Você está entendendo, Timóteo? Ninguém passará por essa vida ileso. Haverá prestação de contas. Tudo o que fazemos, tudo o que fizemos, tudo o que iremos fazer, não passará por debaixo de nenhuma penumbra diante de Deus. Estará exposto diante de Deus. Você está entendendo, Timóteo? Mas para a nossa igreja, Cristo nos absolverá. Ele absolverá os selados da terrível maldição eterna. Sem sombra de dúvida, disso Timóteo tinha certeza. Ele deixa claro que precisamos pregar e viver, esperando receber, não dos homens a aprovação, mas de Deus. Ele começa a dizer a Timóteo: olha, Timóteo, você precisa receber, é de Deus a aprovação do que eu vou dizer agora. Por isso que eu estou te colocando embaixo dessa responsabilidade de Deus e de Cristo Jesus, porque você precisa receber, a aprovação é dele e não dos homens. Meus irmãos, quantos pregadores estão preocupados em receber elogios e aprovação dos homens? Quantas vezes nós vivemos uma vida na expectativa de recebermos elogios dos homens? Quantas vezes nós vivemos uma vida de aparência? Quantas vezes nós estamos aqui na igreja vivendo uma vida de aparência? Jovens vivendo vida de aparência. Lideranças vivendo vida de aparência. Pregadores vivendo vida de aparência, porque estão esperando dos homens a aprovação. Mas Paulo está dizendo a Timóteo aqui: Timóteo, espere de Deus, meu filho, a aprovação. Meus irmãos, eu convoco os irmãos para viver uma vida não de aparência, mas uma vida real. Que nós possamos esperar a aprovação de Deus e não dos homens. Por isso que Paulo começa esse pequeno trecho com jogando essa responsabilidade para Timóteo. Ou responsabilidade extraordinária. Ou responsabilidade extraordinária. Meus irmãos, quantas vezes vivendo vidas secularizadas. Quantas vezes nós vemos jovens dentro da igreja se portando de uma forma, mas fora se portando de outra. O vocabulário dentro da igreja é um, fora da igreja é outro. Quantos empresários, o comportamento dentro da igreja é um, mas fora da igreja é outro, escondido, diante de uma sociedade perversa. Mas muitas vezes vivemos vidas pautadas em aprovação de homens. É muito interessante isso. Eu, quando era jovem, frequentava uma igreja onde meu pai era pastor, uma igreja de bairro, uma igreja simples, num bairro simples. E acontecia uma coisa muito engraçada logo depois dos cultos, principalmente dos cultos do domingo. Eu era responsável por deixar, normalmente, 4 idosos em casa.
E depois de muitos anos, isso eu fui cansando. Porque toda vez, quando terminava o culto, naquele momento de confraternizar com os jovens, de bater papo, eu, como filho do pastor, eu era responsável de pegar aqueles senhores, aqueles idosos, e levar para as suas casas. Alguns dias eu até reclamava. Meu pai dizia, de jeito nenhum, é a sua função. Terminou o culto, pegue cada um, coloque dentro do carro, e muitos moravam longe. Quando eu chegava, todos já tinham ido embora. Certa vez, tinha uma senhora que eu sempre levava. O nome dela era Dona Quitéria, uma senhora muito pobre, muito humilde, muito pobre. Morava num lugar de difícil acesso. E certo dia, Dona Quitéria era uma mulher muito simples e não falava, não orava. Eu não ouvia Dona Quitéria orar, não ouvia Dona Quitéria cantar, mas não perdia um culto. E todo culto eu tinha que levá-la para casa. E Dona Quitéria sentava lá atrás da igreja, no último banco. Mas Dona Quitéria não perdia um culto. Muitas vezes até torcia que ela não viesse. Mas ela estava lá. Ela estava lá. Certo dia eu reclamei para minha mãe. Eu não tinha coragem de reclamar para meu pai. Mas para minha mãe eu tinha coragem. Eu disse para ela, mas eu não sei por que eu tenho que levar a Dona Quitéria. Uma senhora que não faz nada na igreja. Eu não vejo Dona Quitéria cantar, eu não vejo Dona Quitéria orar, eu não vejo Dona Quitéria... Ela entra em silêncio, sai em silêncio. E minha mãe, com uma forma muito sábia, disse, meu filho, leve Dona Quitéria. Leve Dona Quitéria. Quando eu fui casar com Cibele, Dona Quitéria chegou para mim e disse, eu queria que você entrasse na minha casa. E ela disse, leve Cibele. E eu levei Cibele comigo. Nunca tinha entrado na casa de Dona Quitéria. Sempre deixava na porta e ia embora. E Cibele entrou comigo na casa dela. Um vão, um simples vão. Quando nós entramos, eu vi uma cama, um fogão, um local de chão batido, muito simples. Mas eu vi na parede a foto, uma coisa que me chamou muita atenção, eu vi a foto da minha família. Em cima da cama de Dona Quitéria tinha a foto da minha família. Meu pai e os 4 filhos. E Dona Quitéria me viu olhando aquela foto e aquela foto me chamou a atenção. E Dona Quitéria me disse assim, Wilson, eu oro por vocês todo dia. Todo dia. Ah, meus irmãos, depois daquele dia, eu vi o peso daquela mulher. Porque aos olhos dos homens, ela não, praticamente, aos meus olhos, não valia nada. Mas eu não tenho dúvida que as orações daquela mulher me fazem estar em pé aqui. Eu não tenho dúvida que as orações daquela mulher ecoaram para a eternidade. Talvez Dona Quitéria não tivesse condições de doar um elevador aqui para a igreja. Ou talvez uma grande poltrona. E talvez eu fosse um dos que olhassem e dissessem assim, Dona Quitéria não tem valor nenhum nessa construção desse novo templo. Mas as orações de Dona Quitéria, sem sombra de dúvida, farão esse templo se erguer. E não faltará elevador, ar-condicionado. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós vivemos vidas de aparência. E Paulo começa essa carta, dizendo a Timóteo assim, meu filho, não viva de aparências. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Não viva de aparências, meu filho. O profeta Ezequiel viveu mais ou menos no ano 597 a.C. Ele viu a derrocada do governo assírio cair. E viu o governo babilônico levantar e Nabucodonosor invadir Jerusalém. E naquela invasão de Jerusalém, Nabucodonosor leva alguma parte da sociedade elitizada do povo judeu. Dentre eles vai Ezequiel. Ali dentro daquele povo vão os artesãos. Gente de grande estirpe. Nabucodonosor leva para a Babilônia. Nessa primeira leva, eles acham que aquele exílio seria breve. Seria breve.
E eles tinham certeza que Nabucodonosor não destruiria Jerusalém. Como ele iria destruir Jerusalém? Uma cidade que Deus escolheu para morar. Ah, não, de jeito nenhum. E durante aquele pequeno exílio, surgiram falsos profetas, que pregavam justamente o que o povo queria ouvir. Olha, Jerusalém não será destruída. Esse exílio vai ser breve. E as pessoas gostavam de ouvir aquela mensagem. Eu não tenho dúvida que aqueles pregadores enchiam igrejas. Aqueles pregadores eram contratados, sem sombra de dúvida, para falar em inúmeros congressos. Porque falavam o que o povo queria ouvir. Falsos profetas, que visavam a aprovação humana. Mas Deus escolheu Ezequiel e disse: você vai ter a aprovação de Deus e você precisa falar o que o povo não quer ouvir. E Ezequiel profetizou dizendo: olha, o exílio vai ser sério. E Nabucodonosor destruirá Jerusalém. O templo será destruído. Em Ezequiel capítulo 34, versículos 1 e 5, Deus faz uma reprovação séria aos pastores. Naquela época não tinham pastores, mas eram homens responsáveis por levar a palavra ao povo. E Deus diz assim, Ezequiel falando em nome de Deus: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra esses pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ah, meu Deus, que pena! Que pena desses homens que tinham a responsabilidade da fidelidade da palavra, mas estavam muito mais preocupados em serem aprovados pelos homens. Mas Deus também traz na boca de Ezequiel uma palavra séria às ovelhas. Lá no capítulo 34, versículo 15 e 16, ele diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Esses pastores não estão apacentando as minhas ovelhas, mas eu vou apacentar com justiça. Esses pastores estão buscando aprovação humana, mas não é isso que eu quero. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver pequenas criações de gado. Meu avô tinha uma pequena criação, e ele vivia daquela pequena criação. E eu sempre o acompanhava quando ele ia no curral, cuidar daquelas pequenas cabeças de gado. E era muito engraçado. Ele protegia as que ele mais amava. Eu achava engraçado que ele dizia assim para mim: olha, meu filho, tá vendo aquela forte ali? Se eu deixar, ela não deixa que as que eu amo comem, que ela é mais forte. Ela vai para o pasto e come primeiro. E as outras vão enfraquecendo. E as outras vão enfraquecendo. E para isso ele amarrava as mais fortes, as que eram úteis para ele, mas as que ele amava, ele deixava comer primeiro. Ah, como eu lembro do meu avô deixando aquelas vaquinhas mais simples. Elas comem primeiro. Meus irmãos, Deus não está preocupado com a aprovação do homem. E nós não devemos viver vidas que são aprovadas pelo homem. Nós devemos viver vidas que são aprovadas por Deus. Essa é a convocação de Paulo a Timóteo. Hoje, na lição de Apocalipse, capítulo 16, lá no versículo 15, no alerta de Cristo, no derramamento da sexta taça, Cristo diz assim: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Ah, meus irmãos,
Paulo começa essa carta a Timóteo, esse pequeno trecho, dizendo assim: olha, Timóteo, não espere dos homens a aprovação. Seja fiel à palavra. E nessa mesma carta, Paulo diz à primeira igreja: meus irmãos, vivam uma vida sem estar preocupados com a aprovação do homem. Vivam uma vida que Deus possa aprovar. Essa é a primeira característica, a autoridade divina. A segunda característica que eu trago para os irmãos é a importância da pregação. Vejam o que Paulo diz no 2º versículo. Ele diz a Timóteo assim: olha, prega a palavra. Quanto ao método, prega. Quanto ao método, prega. O pregar é expor a palavra, mas também vivê-la como ela deve ser vivida. Precisamos viver o reino de Cristo. Transmitir a palavra através das nossas vidas. Esse verbo prega é uma palavra técnica no vocabulário grego que descreve o trabalho do arauto, do embaixador. Esse prega aí que Paulo traz a Timóteo é justamente uma palavra que significa a representatividade do embaixador de um determinado governo. Esse prega é justamente isso. O que ele fala é o que o governo fala. É uma palavra muito séria. Certa vez eu fui com minha família na embaixada americana tirar o visto. E quando nós pisamos na embaixada, um dos seguranças disse para a gente assim: cuidado, vocês estão em solo americano. Embora eu estivesse aqui na Conde da Boa Vista. Minha esposa bateu em mim e disse: mas nós estamos na Boa Vista. Eu disse: mas nós estamos na embaixada americana. E agora nós estamos debaixo da lei americana. Quando Paulo usa essa palavra aqui, esse prega na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra traduz as palavras do hebraico de proclamação pública. É uma proclamação pública. Ou seja, essa palavra ela tem que ser pregada de forma que as pessoas ouçam. A minha vida deve ser vivida de forma que as pessoas vejam. Esse prega que Paulo está dizendo aqui é que essa palavra precisa ser vista e ouvida. Ouvida aqui no púlpito, mas vista também no seu prédio, no seu trabalho, na sua universidade, na sua casa, no seu quarto com seu cônjuge. Este prega significa isso. Pregação de um embaixador, palavra de um embaixador. Ah, meus irmãos, a responsabilidade nossa é muito grande. Esse é quanto ao método. Veja que a palavra que Paulo usa aqui não é uma palavra de escreve, testemunho, represente, mas proclame solenemente. Proclame esta mensagem solenemente. Tanto a pregação da palavra como a vida do crente devem ser ações públicas. É isso que Paulo está dizendo. Prega. Deve ser uma ação pública. Pública. Quanto ao método, quando ele diz prega a palavra, a gente vai ver no final do capítulo 3, ele define qual é a palavra. Ele diz assim: olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O dever do pregador não é dar conselhos, apresentar teoria sociológica, falar de política, mas de comunicar a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade do pregador. E a nossa responsabilidade enquanto crentes é de vivermos a palavra de Deus. E não estarmos pautados em teorias que estejam fora da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo no 2º versículo. Olha, Timóteo, prega a palavra. Quanto ao método, pregue como embaixador. Quanto ao conteúdo, pregue a palavra, não pregue outra coisa. Nosso professor de homilética, ele conversando conosco, ele disse: olha, faça uma exegese correta, uma hermenêutica, baseada na teologia bíblica sistemática, para que vocês não enganem a noiva de Cristo. Não enganem a noiva de Cristo. Não usem o púlpito para falar de política, de dar conselhos. O púlpito não é para isso. Usem o púlpito para pregar a palavra de Deus, não falem mais do que isso.
Porque se você fizer o contrário, você estará enganando a noiva de Cristo. Ah, meus irmãos, que coisa séria. Não somente para nós pregadores, mas para cada um de nós crentes. Que responsabilidade Paulo está nos dando. Ele está nos mostrando a responsabilidade de uma vida íntegra. De uma vida íntegra. No mesmo versículo 2, ele continua dizendo assim: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A pregação, ela tem que atingir a mente, o coração e a vontade. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Timóteo, a sua mensagem tem que atingir a mente, o coração e a vontade. Aplique a mensagem, Timóteo. Uma mensagem sem aplicação, como o professor nosso lá de pregação diz, é uma mensagem torta. Aplique a mensagem. Não é fácil aplicar a mensagem. Não é fácil. Não é fácil aplicar a mensagem nas nossas vidas, no dia a dia. Não é fácil. É loucura, sem sombra de dúvida. Quando Paulo falando aos Coríntios na primeira carta, falando da mensagem da cruz, ele diz que é loucura. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ah, meus irmãos, se nós formos pregar verdadeiramente a mensagem da cruz, nós não teremos aprovação nenhuma humana. Nenhuma. Mas teremos a aprovação do Senhor. Primeira característica é a autoridade divina dessa mensagem. A segunda é a importância dela. Mas agora nós vamos partir para a terceira. A terceira característica é a urgência da pregação. A urgência da pregação. No segundo versículo ainda, Paulo diz assim: insta, quer seja oportuno, quer não. Insta, seja pronto, se ocupe totalmente nisso. Este, Timóteo, é o seu trabalho, não é outro não. Insta. Sua responsabilidade é ser um pregador. Não importa a circunstância. Ah, meu jovem, se você estiver na universidade e numa situação difícil, os jovens estiverem sorrindo, zombando, não importa a circunstância, insta em pregar a palavra. Se você estiver no teu trabalho, e no teu trabalho você chegar numa situação até de risco, insta em pregar a palavra. Se você estiver fazendo um negócio, e seu negócio ter até um risco de perder em função da sua responsabilidade como um crente, insta em pregar a palavra. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, não fuja. É urgente a pregação. Versículo 5, ele nos diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Interessante, irmãos, que a palavra evangelista aqui não significa evangelização, e sim um ofício. A palavra evangelista aqui, ela significa ajudador dos apóstolos. Ele tem autoridade apostólica, é isso que Paulo está dizendo. O evangelista aqui não está vinculado à evangelização, mas à autoridade apostólica. Ah, meus irmãos, Paulo está dizendo que a nossa palavra tem autoridade apostólica. A sua vida, enquanto crente, tem autoridade apostólica. A mensagem pregada, ela tem autoridade apostólica. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Seja sóbrio, Timóteo, vigilante, cuidado constante com o rebanho. Não perca nenhum de vista. Não perca nenhum de vista. Não durma. Não cochile. Suporta as aflições. Não solte as mãos do arado. Não solte. Mesmo que façam calos. Mesmo que algumas vezes sangre. Ah, meus irmãos, como segurar no arado é difícil. Como segurar no arado é difícil. Como segurar no arado é desconfortável.
Como segurar no arado exige esforço, força. Quantas vezes uma pessoa com a mão no arado, ela enche de calos, aqueles calos estouram e sangram. E Paulo está dizendo, não solte a mão do arado. Não solte a mão do arado. Suporta as aflições, meu filho. Um professor nosso no seminário disse, olha, Deus não está procurando pastores para uma vida fácil, cheia de conforto, bons salários. Ele procura homens dispostos a suportar aflições no ministério. Ele disse, se tem alguém aqui esperando receber bons salários, uma vida confortável, desista agora. Porque Deus procura pessoas dispostas a sofrer aflições no ministério. Mas Cristo também deixou uma mensagem para cada um de nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite, meus irmãos. Esse é o convite. E Paulo está dizendo a Timóteo assim, olha, suporta as aflições, ser sóbrio. Versículo 3, no versículo 3, Paulo escreve, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Timóteo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui, meus irmãos, Paulo destaca a urgência da pregação. A urgência da pregação. Timóteo, cuidado, corra, é urgente, porque haverá tempo em que eles buscarão cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ele está falando da igreja de Éfeso, igreja que ele mesmo fundou, filhos da fé dele. Meus irmãos, uma das razões que tornam a igreja liberal é quando os crentes se cansam da sã doutrina. É muito sério. E quando a igreja se torna liberal, Deus a deixa à própria sorte. Deus a deixa à própria sorte. Ele deixa os crentes sujeitos aos mestres falsos. A primeira igreja presbiteriana de Recife, abrace a sã doutrina. Ame a sã doutrina. Vivamos uma vida, meus irmãos, somente que espere do Senhor a aprovação e não dos homens. Que a palavra de Deus pregada nesse púlpito seja uma palavra expositiva. Que ninguém esteja aqui articulando, que ninguém esteja aqui usando este púlpito para benefício próprio. O grande privilégio do crente é o culto corporativo, que a primeira igreja do Recife, presbiteriana do Recife, possa amar, possa se deleitar, possa valorizar cada dia o culto corporativo, onde a palavra de Deus é pregada. E para aplicarmos a mensagem desta noite, irmãos, eu traria algumas aplicações. A primeira é que nós, pregadores, precisamos discernir o nosso ministério. Precisamos discernir. É fundamental que a igreja, povo de Deus, deseje ardentemente ouvir a mensagem e ter sede pela palavra. Precisamos praticá-la. Entendermos que agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E precisamos dar frutos. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Eu louvo a Deus por cada irmão aqui. Eu louvo a Deus pela liderança da nossa igreja, pelos pastores, e oro a Deus que Deus continue nos fortalecendo e nos alimentando com a palavra viva. Nos versículos 6 a 8, Paulo apresenta o resultado do seu ministério. E encerra. E nos encoraja ao ministério da qual fomos chamados. Ele disse assim a Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate.
completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe e que possa nos fortalecer a cada dia.